Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos de volta ao DR Comando Meguins. Hoje eu vou fazer um vídeo para mostrar para você que está interessado em saber quais as formas de chegar em Porto Alegre, se é de ônibus, se é de carro alugado, se é de transfer, se é de avião. Qual a melhor forma para você? Então fica aqui que eu vou detalhar um por um com valores para você identificar qual é o melhor para a sua viagem. Voltamos. Antes de mais nada, é importante saber que eu vou usar como base o aeroporto de Porto Alegre. Por que o de Porto Alegre? Porque ele recebe mais voos. Então, independente do lugar do Brasil que você tiver, possivelmente terá mais voos para o de Porto Alegre. Mas também existe um outro aeroporto, que é o de Caxias do Sul, que é bem próximo a Gramado. Aliás, bem mais próximo do que Porto Alegre. Porto Alegre é cerca de 115 quilômetros de distância de Gramado e o Caxias do Sul cerca de 66 quilômetros. Então é praticamente o dobro de distância. Então, se você encontrar eventualmente um voo que vá da sua cidade para Caxias do Sul, pode ser até mais vantajoso, porque, enfim, né, é metade do caminho. Mas para maiores informações, vamos utilizar o aeroporto de Porto Alegre, que é o que recebe mais voos. Eu já utilizei todos esses meios para chegar em Gramado, eu tenho os meus favoritos e eu vou falar só no final. Mas eu já adianto que varia. Às vezes eu tenho um favorito, dependendo da quantidade de pessoas que vai, e aí, né, nessa mudança eu já torno outro favorito. Mas vamos começar. Primeira forma de você chegar em Gramado é através de ônibus. Existe um ônibus da empresa Citral, vou deixar o link do site onde compra aqui. Você pode comprar previamente pelo site, pode comprar na hora lá, porque tem um ponto da Citral, então você pode comprar. O ônibus sai praticamente de hora em hora, então se você chega às 8 horas da manhã, tem para as 9 horas. Então aí você espera no cantinho com a sua passagem e um funcionário da empresa vai direcionar no horário certo até o ônibus. Você pode despachar quantas malas quiser, dentro do ônibus tem espaço. Os ônibus são confortáveis. Eu não sei dizer exatamente se eles são double deck, mas são extremamente confortáveis, tem banheiro. É uma viagem confortável. Pelo ônibus, a viagem dura cerca de 1h50, não chega a 2 horas, porque ele vai pela rodovia, que é o caminho menos bonito, mas mais rápido. E se você escolher o ônibus, no caso, é porque tem dois agora, se não me engano, um que faz o semi-caminho e um que faz o caminho direto. Eu não sei dizer que semi-caminho é esse, gente, mas o caminho direto leva até a rodoviária de Gramado e tá custando aproximadamente R$60 por pessoa. É uma excelente possibilidade. Não digo assim, nossa, é muito trabalhoso, é muito ruim, não é, gente. É confortável, uma viagem tranquila e, como eu disse, sair de hora em hora. Então, se for a sua possibilidade, se você vê que é o melhor pra você, tranquilo, é uma excelente viagem. Carro alugado. Carro alugado, nas minhas 2 últimas viagens, eu fiz carro alugado. Porque fomos em muito, então pra gente foi mais viável locar carro. Eu sempre loco pelo Rent Cars, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque pra mim, de fato, é o melhor site. Ele compara todos os sites, ou a maior parte dos sites de locação de carro que existe, e vai te mostrar quais são os mais baratos, os mais adequados para você e para sua família. Então eu adoro, vou deixar o link aqui na descrição também. Aqui, o que a gente vai considerar? O valor da diária do carro e quantas diárias você vai pegar. Estacionamento quando você estiver lá em Gramado, porque também é pago. Estacionamento para você deixar dentro do hotel, porque agora a maior parte dos hotéis de Gramado cobra o estacionamento. Você vai ter que considerar também o pedágio no caminho e vai ter que considerar o combustível. Então é um que sai bem salgado, e pode compensar eventualmente se você realmente for em grande quantidade e precisar de carro lá dentro. Você movimentar um pouco mais, estiver num hotel mais distante do centro. Bem, a diária de um carro básico custa aproximadamente R$70, dificilmente menos do que isso. É de 70 para mais, então no mínimo R$70 a diária. E aí você multiplica pelos dias que você vai ficar com o carro. Estacionamento em Gramado, apesar de muito difícil de conseguir, dependendo do período que você for, custa aproximadamente R$2 a hora. Como, dependendo do tempo que você for ficar, vamos contar a partir de R$2. Mas eu vou deixar de novo essa observação. É complicado estacionar.
está cada vez mais difícil estacionar em Gramados. Uma vez que a gente foi, a gente sempre estacionava na rua de trás da rua coberta. E ainda assim, às vezes a gente tinha que dar uma voltinha para poder conseguir vaga. Então, leve isso em consideração também para não ter transtornos durante a sua viagem. O pedágio de Gramado, de Porto Alegre para Gramado custa cerca de R$8. Então, considere, se você for ida e volta, você vai gastar uns R$16. Os hotéis de Gramado estão cobrando por estacionamento particular entre R$20 e R$40 por dia. É difícil de engolir, né, gente? Eu acho um absurdo o hotel pagar estacionamento, mas... então é isso. Considere mais R$20 a R$40 por dia se você for alocar um carro. E eu vou usar como base da gasolina o que a gente gastou mais ou menos. Ficamos 6 dias na última viagem e gastamos um pouco mais de R$200 para ir e voltar e para andar pela cidade. Então, faça os cálculos aí, mas já deu a perceber que fica um valor bem mais salgado do que de ônibus, né? De ônibus você vai ter que contratar Uber por lá. E às vezes é um pouco mais difícil ter Uber, principalmente agora, né, que a gasolina estava um pouco mais cara, reduziu a quantidade de carros de Uber. Então, essa é uma observação quando você não vai com carro para a cidade, mas também sai mais em conta do que locar e ir com carro particular. Mas e o outro? E a outra opção? O transfer. Inclusive, eu vou deixar também uma opção de transfer aqui na descrição, que saída e volta por 150, se eu não me engano, R$150 ida e volta. E aí você vai com um carro particular que vai te esperar no aeroporto, vai te deixar no hotel. Depois, na volta, vai te pegar no hotel e vai te deixar no aeroporto. Essa é uma comodidade fantástica de um transfer, que custa mais ou menos isso, ó, a partir de R$150 tá custando. Numa boa promoção, você consegue pegar a ida e volta por 139, 140, agora tá mais ou menos esse valor. Com o transfer, a viagem dura cerca de 2 horas e pode ocorrer em carro particular, em van pequena, numa van maior ou até mesmo em ônibus. Já vi transfer ocorrer em ônibus e aí fica meio parecido com ônibus de linha, né? E aí mais vantagem com ônibus de linha, porque sai mais barato. Mas de qualquer forma, as 2 vezes que eu fui de transfer, eu fui de carro particular e foi bem tranquilo. A gente pôde parar nas lojas no meio do caminho e eu achei bem gostoso fazer transfer. E aí, a minha observação quanto à preferência eu gosto de transfer quando eu estou de 2 a 3 pessoas. 2 a 3 pessoas eu acho que transfer é tranquilo, porque normalmente fecha um carro só, ou no máximo vai uma van. E aí você fica mais confortável, né? Vai só vocês, a sua família, o motorista. Eu gosto muito de privacidade, né? Então, o transfer é a minha locomoção favorita. Quando estamos de muito, eu gosto de alugar um carro, porque aí a gente fica mais... a gente pode escolher para onde ir, a gente fica mais tranquilo, vamos dizer assim. Outra opção para chegar de Porto Alegre a Gramado é de avião. Muita gente não sabe, mas a Azul Connect tem avião que faz o caminho Porto Alegre e Gramado. Agora, uma observação bem observada aqui. Muitas vezes a Azul para esse trajeto, por infinitos fatores. Até mesmo o tempo. Se tiver tempo muito ruim por muito tempo, não voa avião de Porto Alegre para Gramado, mas existe essa possibilidade. Atualmente eu vi que a média de preço está aproximadamente R$300, uma ida ou uma volta. Então é um pouquinho salgado, mas você chega mais ou menos em 1 hora, 1h10, isso é um caminho mais curto. O voo não para em Gramado, para em Canela, então você vai ter que descer em Canela e pegar um transporte até Gramado, que dura cerca de 20 minutos, e ter em mente sempre que o voo pode ser cancelado, ainda que você tenha comprado, ainda que esteja tudo ok. Se o tempo estiver ruim, por exemplo, a Azul cancela o voo. Então é uma opção também que eu não me agrado muito, até porque eu acho mais salgadinho o preço. Esse negócio de ser muito instável, se vai ou não me agrada. Então não é uma opção muito viável para mim, mas pode ser para você que de repente quer chegar mais rápido em Gramado. Uber e táxi é uma opção também, muita gente utiliza. Fica salgado, mas dependendo do número de pessoas que você vai também é uma opção interessante. Pelo que eu calculei, fica hoje entre R$260 e R$300.
Uber e táxi, respectivamente. Então, se eventualmente você tiver alguém ou já tiver combinado um táxi ou um Uber, você pode fazer esse caminho tranquilamente. Tem pessoas que fazem. Lá dentro da cidade, como eu disse, a quantidade de Uber está reduzida, mas funciona tranquilamente. Se você pegar um Uber de Gramado para Canela, dura cerca de 20 minutos e cerca de 20 e pouquinhos reais. Então não é um absurdo, dá para andar de Uber dentro da cidade tranquilamente. Então é isso, gente. Essas são as possibilidades de transporte de Porto Alegre para Gramado e eu espero ter te ajudado a escolher a sua melhor opção. Os links estão todos na descrição. Não esquece do nosso código de desconto. Aliás, código de crédito de volta para você no lançador de ofertas. Valeu, Manu! O seu desconto para comprar o Prime Gourmet, R$10 a menos, com o desconto da Manu. E curte esse vídeo, se inscreve no canal e um grande abraço. Tchau, tchau!